Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa falar, te esclarecer e te preparar para ter uma experiência com Ele, a qual vai te levar até a Canaã celestial. Nós vamos hoje falar sobre o descanso de Deus, o repouso de Deus e como nós podemos entrar nele. Mas antes disso, eu convido você para se unir a mim numa palavra de oração. Vamos pedir a Deus sabedoria para que Ele possa nos instruir, nos auxiliar, a fim de que possamos compreender adequadamente a Sua palavra. Vamos orar? Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem nos dado verdades maravilhosas, aberto nossos olhos para entendermos a Tua providência e também vermos o Teu poder, amor e cuidado para conosco, o que nos encoraja a depositar toda a nossa confiança e fé em Ti. Hoje pedimos a Deus que o Senhor continue nos esclarecendo e ao final desta mensagem que a nossa comunhão contigo seja mais profunda, nossa confiança em Ti seja mais forte e as nossas vitórias sejam constantes e a certeza das vitórias futuras seja mais certa. Nós te agradecemos pelas bênçãos, pedimos que o Senhor nos faça compreender a Tua palavra e continue conosco. Em especial, me use para que não seja eu, mas o Senhor transmita a Teu povo a Tua mensagem, aquela que vai edificar a Tua igreja, aquela da qual a pessoa que está nos assistindo agora mais necessita. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, eu queria convidar você para ler o nosso texto base de hoje. Está no livro de Hebreus, inicia-se no capítulo 3 até o versículo 14 e vai até o capítulo 4, versículo 4. Ele diz: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Capítulo 4, verso 1. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Como disse a princípio, o foco é entendermos o repouso que Deus oferece. E aqui ele inicia o trecho que lemos falando da necessidade de nós termos a experiência que Cristo teve. Cristo viveu o nosso exemplo. As vitórias que ele teve contra as tentações, a vida de perfeição moral que ele vivenciou aqui, elas são o caminho aberto, consagrado para que nós sigamos. Portanto, foram projetadas para nós vitórias também. O que o apóstolo inicia dizendo é que estas vitórias só são possíveis se nós mantivermos a nossa confiança em Cristo firme, tão firme como quando nos entregamos pela primeira vez a Ele. Isso se é
que experimentamos uma conversão genuína, é óbvio, está falando para quem é cristão. Então é quando ele diz, não endureçam o vosso coração como na provocação, e aí ele cita o exemplo dos israelitas. Falando do que aconteceu com os israelitas, é quando ele diz as palavras do Senhor naquela época, dizendo que eles não entrarão no meu repouso. Vamos entender o que significa esse repouso, para que daí entendamos também aquilo que o Senhor tem para nós a partir desse verso. Para isso, nós vamos analisar com um pouco mais de profundidade a história. Essa história citada por Paulo, ela ocorreu quando os israelitas enviaram 12 espias para vasculharem, por assim dizer, para conhecerem a terra de Canaã e darem um relatório daquilo que tivessem visto ao povo de Israel. Relatório esse que pensavam seria útil para as suas atividades posteriores de conquista da terra. Vale lembrar que Canaã é a terra a qual Deus prometeu que daria ao seu povo. E eles estavam ali na beira da herança, por assim dizer, prestes a ver a promessa concretizada. Só que quando os espias voltaram dos seus dias de peregrinação, eles deram um relato, é o que nós queremos compartilhar aqui, está em Números 13, a partir do verso 25. É dito que voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel. Verso 27. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. 14, verso 1. Então levantou-se toda a congregação, e alçaram a sua voz, e o povo chorou toda ou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto, e por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, levantemo-nos um capitão e voltemos ao Egito. Então, a esta altura, os israelitas conheciam muitas das providências de Deus. A cada dia, quando saíam da sua tenda no deserto, encontravam a mesa de Deus posta no maná que poderia ser recolhido para ser usado na sua alimentação. Ele não falhava, estava ali. Também tinham em si a evidência do cuidado de Deus, porque não havia doente. Também não eram molestados por animais venenosos que são comuns no deserto. Tantas bênçãos das quais eles poderiam se alegrar e aprofundar sua confiança em Deus, sua gratidão para com Ele, mas elas eram ou foram ignoradas consistentemente até chegar a este momento. Deus viu que eles estavam diante da herança, a qual estavam prestes a herdar, mas pela 10ª vez
não creram na sua promessa, não confiaram no seu poder para tirar os inimigos e estabelecê-los na terra, e murmuraram contra o Senhor. Tanto que, em Números capítulo 14, o Senhor fala sobre isso. Eu convido os irmãos para estarem lendo comigo também. Aqui no capítulo 14 e também no versículo 33. Ele diz: E os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. E assim foi, meus queridos irmãos, que os israelitas não entraram na terra prometida, pelo menos não aquela geração. Daquela, somente Caleb e Josué, os homens que tiveram fé, esses sim, Deus fez diferença entre o que cria e o que não cria. E aí ficou claro o ensino dado por Hebreus. Porque no capítulo 3 de Hebreus, no versículo 18, ele diz: E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então aqui nós vemos que a palavra repouso se refere à terra de Canaã, o lugar onde eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Mas se tivessem crido, entrariam naquele repouso, ou seja, entrariam na terra de Canaã. Dando sequência ao argumento, no capítulo 4, a partir do verso 1, o apóstolo ele nos coloca que nós devemos tomar isso como lição para as nossas vidas. No tempo de hoje, também foi nos deixada a promessa de entrar no seu repouso. Ora, se ele vinha falando do repouso de Canaã, aqui ele também só pode estar continuando a falar dele. Só há um detalhe: a terra de Canaã já está ocupada pelo povo de Israel há muitos anos. Que sentido faria então esta passagem para nós hoje? Quando nós compreendemos que, assim como Deus fez a promessa da terra de Canaã para eles, também fez a promessa da Canaã celestial para nós, novos céus e nova terra, nós temos o paralelo estabelecido. Assim como eles, pela crença, poderiam herdar a herança, nós também, pela crença, podemos herdar a herança que Deus prometeu. E nós vemos isso claramente colocado na segunda carta do apóstolo Pedro. Eu convido a todos que puderem abrir lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13, diz: Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então a promessa do repouso está relacionada aos novos céus e à nova terra. Ocorre que no livro de Hebreus, ainda no capítulo 4, nós vemos que o apóstolo faz uma amarração entre o repouso estabelecido, ou seja, a terra prometida, e o dia de repouso, o dia de sábado. No versículo 3 do capítulo 4 de Hebreus, ele diz: Nós, os que temos crido, entramos no repouso. Verso 4: Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo: E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Aqui ele leva a entender que há uma estreita conexão entre a nova terra, a terra prometida, e o descanso do sábado. Isso fica mais evidente no versículo 9, onde ele diz: Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Ora, Deus repousou no sétimo dia. Quem repousou, ou quem entrou no repouso de Deus,
repousou como Deus repousou, portanto, descansou no sétimo dia também. Unindo os pontos, nós entendemos que o apóstolo aqui está dizendo que aquele que creu em Cristo e entrou no repouso, tornou-se um guardador do sábado. Ou seja, ele entrou no repouso exatamente porque repousou no dia em que Deus repousou. Em obediência à palavra, crendo no Senhor Jesus, ele foi fortalecido para descansar no sétimo dia. E há uma relação estreita, como já falamos, entre esse descanso do sábado e os novos céus e nova terra onde habita a justiça. No passado, foi dito que a terra de Canaã representava o repouso. Por quê? Haveria um marcado contraste entre a vida peregrina no deserto e a vida na terra de Canaã. Eles estavam no deserto, uma terra que não produzia nada, onde a vida era dura, era difícil, bastante trabalhosa, com escassos recursos. E eles iam para uma terra que manava leite e mel, onde a vida seria muito mais fácil, sem o mesmo sofrimento. Então eles conseguiam visualizar a terra de Canaã como sendo uma terra de repouso. Semelhantemente, nós hoje nos vemos em situações de angústia e sofrimento com frequência em nossa vida nesta terra e aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Hoje o que se sofre é justamente por haver a injustiça, que tem como consequência a maldade, a violência, a falta de paz, etc. Mas quando Deus fizer tudo novo, nada destas coisas ruins existirá. Inclusive, em Apocalipse, no capítulo 22, o Senhor fala deste novo céu e da nova terra nas seguintes palavras, versículo 3: e ali nunca mais haverá maldição. No capítulo 21, no versículo 4, ele também diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, o descanso prometido, o repouso que o crente entra ou adentra nele, é justamente o não ter mais morte, nem clamor, nem dor, nem pranto. As primeiras coisas terão passado. Quando Deus fizer novos céus e nova terra, todas essas consequências do pecado desaparecerão. Agora falta entender algo. Por que é que Deus faz uma conexão entre esse descanso da nova terra, onde é fácil até de nós vermos que não haverá mais nenhuma consequência do pecado, porque pecado e pecadores serão destruídos, é o que a Bíblia ensina, serão destruídos pelo lago de fogo. Então, haverá paz. Agora, como conectar isso com a ideia e com a realidade de hoje guardar o sábado? Como é que esses repousos podem ser considerados equivalentes? Primeiro, cabe ressaltar que não é um raciocínio do homem, foi Deus quem fez o comparativo. Ele é quem falou que aqueles que têm fé entram no repouso semelhante ao dos israelitas, ou seja, na terra de Canaã, a terra prometida, que para nós é a terra renovada. E depois ele diz que este repouso é como Deus repousou, o repouso do sétimo dia. A conclusão óbvia que se extrai daqui é que o descanso no sábado é um antegozo daquele descanso futuro que teremos, onde haverá novos céus e nova terra. Lá não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Agora, como alguém diz que hoje, se alguém guarda o sábado, também não será afetado por essas coisas? Claro que hoje essas coisas existem, mas aqui a Bíblia nos entrega, portanto, uma bênção espiritual embutida na observância do sábado, que nos leva a não sermos afetados por estas coisas, mesmo estando nós rodeados delas. Parece absurdo para você? Eu afirmo que é totalmente bíblico esse raciocínio. Na verdade, ele foi exposto desta forma, com toda clareza, em Romanos capítulo 8. A partir do versículo 35, note, Paulo diz:
Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nota, ele cita aqui N coisas, muitas coisas que o cristão pode enfrentar e diz que nada disso vai nos separar do amor de Deus. Ou seja, o amor de Deus estará no nosso coração, nos dando uma paz tão grande que nada destas coisas vai perturbar. Uma paz imperturbável. E nesse sentido, sim, temos uma experiência semelhante àquela ou igual àquela que teremos quando estivermos lá no céu. É uma experiência de coração. Lá no céu não seremos afetados por estas coisas porque elas não mais existirão. Mas aqui na terra, ao observar o santo dia do Senhor, não seremos afetados porque não nos deixaremos afetar. O poder de Deus agindo em nós o será com tanta força que estas outras coisas, essas influências externas, não terão o poder de nos tirar deste bendito estado de espírito. O apóstolo, ou melhor, o profeta Isaías fala também deste estado numa linguagem mais simbólica no seu livro, Isaías, capítulo 58, versículos 13 e 14. Convido você para abrir comigo. Ele diz: se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra. E te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. A ênfase está no Senhor dizer que o guardador do sábado será levado a cavalgar sobre as alturas da terra. Claro que isso não é algo literal, ninguém cavalga sobre as alturas da terra literalmente, mas aqui dá a ideia de você estar por cima de tudo. Estar por cima de tal forma que aquilo que está embaixo não te afeta. E esse raciocínio, esta conclusão, é a mesma que nós tiramos a partir do estudo de Hebreus. Portanto, nós vemos que Deus está hoje apontando para nós o dia de sábado e o mandamento de guardá-lo, guardar o sétimo dia da semana, como um convite e uma promessa para nos dar justamente essa experiência. Uma experiência de que, não importa o que venha acontecer, venha a marca da besta, venha o falso profeta, venha a própria besta e queiram nos tirar do estado de espírito, de obediência a Deus, de paz, e não vão conseguir. Nada, nem a morte, vai tirar o cristão deste estado. Olha, esta é uma bênção extremamente importante e algo muito especial. Note que sempre quando Deus enxerga que alguma dificuldade há de vir, Deus prepara o seu povo para isso. Então Deus, de antemão, já vendo o que está reservado para os últimos dias, e também há um propósito nisso, nós não vamos falar sobre isso com profundidade aqui, agora, não é o foco, em outra mensagem, quem sabe, mas sabemos que o mundo caminha para uma crise estupenda, porém Deus está de antemão nos preparando para ela e nos dando condições de estarmos num estado de espírito imperturbável, independente do que venha acontecer, cavalgar sobre as alturas da terra. Mas como é possível entrar neste descanso? Voltamos aqui para Hebreus, agora já para finalizar, onde ele diz, capítulo 3,
ou 4, perdão, versículo 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Então, você crê no Senhor Jesus? Se você crê, Deus te levará ao repouso, qual seja a obediência. E a obediência aos 10 mandamentos inclui a obediência ao mandamento do sábado, que é o 4º mandamento. Portanto, a palavra está dizendo que se você crê, você decidiu acreditar em Deus, Ele fará de você um guardador do santo dia dele, o sábado. Para quem não sabe, o sábado é guardado do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado. Eu deixo aqui uma referência para você, uma referência bíblica. Ela está no livro de Levítico, capítulo 23, no versículo 32. Sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Ele está falando aqui de um sábado cerimonial, mas explicando por princípio como se guarda o sábado. De uma tarde a outra tarde. Esse termo na Bíblia significa o entardecer ou o pôr do sol. Então, de um pôr do sol até o outro pôr do sol, guarda-se o sábado. Encerra-se as atividades de trabalho e dedica-se a Deus, ao estudo da palavra, à oração, ao culto a Deus, ao ir à igreja, congregar, ao visitar os doentes, ao dar estudos bíblicos, estar em comunhão com Deus e abençoando o próximo através da palavra do Senhor. Tudo isso são obras dignas do sábado. É assim que o guardador do sábado passa este dia. Não é um dia de só parar e não fazer nada. Pelo contrário, é um dia de atividade bendita para a honra e glória do Senhor e para o benefício das almas que estão aí perecendo, buscando luz maior. Então, voltando e fechando, Deus hoje está nos convidando a crer no Senhor Jesus e, por meio dele, sermos habilitados a santificar o seu santo dia de repouso, o sábado. E assim o fazendo, terão um antegozo das coisas celestiais. Aquelas bênçãos da nova terra serão coisas que estarão permeando, ou seja, estarão aqui na mente dos guardadores do sábado. O sábado será um dia, portanto, de falar das coisas do céu, das coisas celestiais, e com naturalidade. Não é por força do homem para dizer, não, eu cumpro o mandamento, então vou fazer. Não, Deus operará e você vai ver que os teus pensamentos serão levados para lá. Você gostaria de ter esta experiência? Eu espero sinceramente que sim. E se este é o teu desejo, eu gostaria de orar por você agora. Vamos falar com Ele? Senhor nosso Pai, que nos altos céus habitas, muito obrigado pela promessa do repouso. Realmente nós precisamos, principalmente o repouso de alma, aonde por meio dele nos vemos em paz contigo, pela fé no Senhor Jesus. E também, ó Pai, o descanso dos nossos trabalhos, todos aqueles trabalhos que nos sobrecarregam, em especial, Senhor, aqueles que são fruto da opressão do inimigo sobre as nossas vidas, ou do enfeitiçar dele para que façamos e procedamos mal. Que tudo isso seja retirado das nossas vidas. Leva-nos, ó Pai, pelo caminho da obediência, o caminho que te agrada e que nos traz felicidade. Continua com cada um dos irmãos, abençoa-o, que todos, Senhor, possam ter esta experiência também. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ficando por aqui, mas não sem antes invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Queria invocar, orar por você. E se você quiser recebê-la, convido você para fechar os olhos. Vamos falar com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nós vamos ficando por aqui, mas eu convido você para continuar nos acompanhando, lembrando que as transmissões pelo canal ocorrem aos sábados a partir das 15 para as 10 da manhã, é a Escola Bíblica das Crianças,
e às 11 horas da manhã a mensagem do culto. Você nos encontra no site advertenciafinal.com. E também às quartas-feiras temos transmissão a partir de 8h10 da noite. Você está convidado para comparecer, ainda que virtualmente, e estudar a palavra conosco. Se você tiver condições e puder congregar, melhor ainda, venha na rua Frei Lívio Paniza, este é o endereço da igreja sede, vou repetir, rua Frei Lívio Paniza, número 530, bairro SIC, Curitiba, Paraná. Que Deus te abençoe grandemente, espero que continuemos juntos no estudar, no obedecer a palavra e levar este evangelho maravilhoso e verdadeiro ao mundo inteiro. Que Deus te abençoe e até a próxima. Vamos desligar a conexão.